Olá, eu sou a professora Kedma Santos e na nossa aula de ciências de hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre os sistemas do corpo humano. Isso mesmo, nós vamos trabalhar mais uma vez sobre o sistema esquelético e muscular. Bom, nas últimas aulas a gente já aprendeu um pouco sobre esses sistemas. Hoje a gente vai retomar esse assunto que é tão importante, né? Mas antes, eu quero que você se acomode onde você está agora, pega o teu caderno, o teu lápis, a tua borracha. Se você não entendeu, você pode acessar o canal do Educa Recife no YouTube. Isso mesmo. Se você não conseguir compreender alguma coisa da aula, você pode acessar novamente lá no YouTube, tá? Lembrando que você não pode esquecer de responder o desafio. Comenta, responde o desafio, faz alguma observação. A gente gosta muito quando vocês participam, porque é muito importante para o nosso trabalho, tá? Então, hoje a gente vai aprender um pouco sobre o sistema locomotor, né? Que a gente tem dois sistemas dentro do nosso processo de locomoção, né? A gente tem os ossos e a gente tem os músculos. Vamos aprender um de cada vez e depois a gente vai perceber que eles se complementam na verdade, né? Quando a gente fala de corpo humano, a gente não pode esquecer dos sistemas. Por quê? Porque eles se comunicam entre si. E no caso do sistema locomotor, não é diferente. Um precisa do outro. Quando a gente fala de sistema locomotor, você pensa, imagina se nós não tivéssemos ossos. Você já imaginou se a gente fosse como uma gelatina? Que a gente não se manteria em pé, né? A gente levantaria e cairia, né? Molenga, que nem uma gelatina. É para isso que a gente possui ossos. O nosso sistema esquelético, uma das funções dele é sustentar a gente, nos manter de pé. Então, a gente vai trabalhar um pouco sobre isso, os conceitos, os tipos, as funções, a importância, claro, e os cuidados, né? Assim como todos os nossos sistemas, precisamos ter alguns cuidados para não ter problemas de saúde, né? E garantir que todos os sistemas estejam em perfeita ordem, né? Perfeito funcionamento. E por último, é lógico que você já conhece o nosso desafio. Vou lançar o desafio e depois você corre lá no canal do Educa Recife e responde, beleza? Eu vou estar lá observando, respondendo. Posteriormente vou mandar mais abraços e beijos, tá? Percebo que tem muita gente participando. Então, vem comigo, vamos começar a nossa aula. Primeiramente, a gente vai começar com o nosso sistema esquelético. Isso mesmo. Quando eu falo de esqueleto, é óbvio que eu estou falando dos ossos, os ossos do corpo humano. E a gente vai perceber hoje que esses ossos têm várias funções, tá? Vamos lá. A gente tem aqui o sistema esquelético, que é composto por mais de 200 ossos. Na verdade, o nosso sistema esquelético, ele possui 206 ossos. Você que está em casa, acha que quando a gente é criança, a gente tem mais ossos ou menos ossos? Pensa um pouco, mais ou menos. Quem respondeu mais está correto. Quando a gente nasce, a faixa de ossos é bem maior. E o que é que acontece? Professora, a gente vai perdendo os ossos, Não, na medida que o nosso corpo ele vai se desenvolvendo, esses ossos eles vão fundindo, ou seja, eles vão se juntando. E na fase adulta, a gente fica com 206 ossos. Isso mesmo. Hoje eu trouxe um companheiro, né? Hoje eu trouxe o meu amigo esqueleto para representar um pouco para você o nosso sistema esquelético. Você já parou para pensar na quantidade de ossos que a gente tem? São muitos, né? E a gente precisa manter eles em perfeita organização.
a gente vai aprender um pouco das funções desses ossos, né? O osso, o sistema esquelético, ele pode ser dividido em esqueleto axial e esqueleto apendicular. A gente pode dar um exemplo de esqueleto axial, por exemplo, o nosso crânio, o nosso externo. Professor, o que é o nosso externo, esse osso duro que a gente tem aqui? É um osso, por exemplo, que protege o nosso coração. O sistema esquelético, ele não só serve para sustentar a gente, ele também serve para proteger os nossos órgãos. Imagina se a gente não tivesse a proteção óssea dos nossos órgãos. Certamente qualquer coisa atingiria eles, né? Esse externo, por exemplo, se você perceber, juntamente, né, com as famosas costelas, né, que a gente chama, eles protegem o nosso coração, ó, coração, pulmão, fígado, eles estão aqui não só para sustentar, eles servem para proteger, tá? Quando eu falo de esqueleto apendicular, eu estou falando dos nossos membros superiores e inferiores. Um exemplo do esqueleto apendicular, o nosso fêmur, isso mesmo, esse osso da nossa coxa, é um exemplo de esqueleto apendicular. Tem mais a ver com os nossos membros, tá? O húmero, por exemplo, do braço, ele pode ser um exemplo de esqueleto apendicular. Beleza? Tudo bem por aí? Só estou retomando um assunto que vocês já conhecem, né? Quinto ano tá atento, quinto ano tá ligado. Olha aqui, quando eu falo de esqueleto axial, ó, eu tenho aqui as minhas vértebras, eu tenho o meu crânio, né? Eu tenho essa parte do externo. Isso é um exemplo claro de esqueleto axial. E aqui, o meu exemplo de esqueleto apendicular. Tem a ver com os meus membros superiores, né, os braços, por exemplo, e os membros inferiores, que são as pernas, beleza? Vamos embora. A importância do nosso sistema esquelético. Ele serve para locomoção, claro, né? Ele serve para a gente se locomover. Professora, se os meus ossos são colados, como é que eu consigo fazer essa movimentação? Claro que a gente precisa das articulações, né? Uma coisa importantíssima. Se a gente não tivesse articulação, a gente andaria feito um robô. Eu já vou fazer esse exercício com você. Você que está em casa agora. Tenta se movimentar sem dobrar nada, nem braço, nem perna. Tenta andar sem movimentar nenhum tipo de osso. Faz aí você de casa. Depois você comenta lá no YouTube o que você achou. Você conseguiu? Você consegue andar direito sem mover os joelhos? Se eu te pedisse para levantar o braço sem mexer qualquer osso, você conseguiria? Provavelmente não, né? Quando a gente fala de locomoção, a gente fala diretamente de articulações. As articulações, elas nos permitem movimentação. Se eu consigo dobrar meu braço, se eu consigo levantar, se eu consigo me agachar, é porque as articulações, elas me auxiliam nesse processo. Claro, junto com os nossos músculos, que a gente vai entender um pouco mais para frente. Como eu tinha falado para vocês, proteger os órgãos internos, importantíssimo. Os nossos ossos, eles protegem os nossos órgãos, vamos dizer assim, os nossos órgãos moles. Imagina, se você estivesse andando na rua e não possuísse ossos e, de repente, levasse uma bolada na rua. Imagina se fosse diretamente para o teu coração, como seria agressivo para a tua saúde. Por isso que a gente tem ossos, que é para fazer essa proteção, que faz com que poucas coisas cheguem nos teus órgãos, tá? Sustentar os músculos, claro, a gente vai aprender que os músculos eles estão diretamente ligados aos nossos ossos. Produzir células sanguíneas, claro, e reservar cálcio. Já ouviram falar de cálcio? Elemento importantíssimo para os nossos ossos. A gente possui alguns tipos de ossos. A gente tem os ossos longos,
a gente tem ossos curtos e os ossos chatos. Só pela nomenclatura a gente já consegue identificar. Os ossos longos, por exemplo, são ossos maiores. Isso, como o nosso fêmur, vê como é grande o nosso osso da coxa. Ele vem mais ou menos aqui do quadril até o joelho. Vou dando spoiler já. O fêmur é o maior osso do corpo humano, tá? Já vou dando spoiler porque eu já vou dar outra dica mais pra frente. A gente tem também os nossos ossos curtos. A gente pode encontrar esses ossos na mão, por exemplo. Os ossos do carpo, as nossas falanges, por exemplo, são ossos pequenos. A gente chama isso de ossos curtos. E temos os nossos ossos chatos, que a gente pode falar aqui do nosso crânio, a nossa caixa craniana. Professora, no nosso crânio existe só um tipo de osso, é? Não, o nosso crânio ele é composto por vários ossos, só que eles se encaixam, tá? Eles são encaixados, por isso que a gente chama de ossos chatos. Se a gente for prestar atenção no nosso crânio aqui, ele está diretamente protegendo o nosso cérebro. Vejam como são importantes os nossos ossos. Vocês já prestaram atenção numa criança, quando ela nasce? Cuidado, menino, para não mexer na muleira da criança. Isso é verdade que a cabeça da criança ela é mole quando ela nasce? Na verdade, quando a criança nasce, o crânio ele está em formação. Então, na medida que os ossos eles vão crescendo, se fundindo, aí vai encaixando e fica essa parte durinha. É verdade sim, quando se precisa ter cuidado. A criança quando nasce, ela não tem essa formação completa. Por isso que fica é como se fosse uma rodinha mole, né? Quem tem irmão pequeno, quem tem irmão novinho, sabe disso. É bem molinho. Na medida que vai crescendo, é que esse crânio ele vai se formando e ficando durinho, como a gente conhece hoje, tá? Então, fica atento a isso. Agora a gente vai para o nosso sistema muscular. Professora, agora a gente vai falar de músculo. Mas eu pensei que o meu sistema locomotor era só formado por osso. De jeito nenhum. O que são os músculos? Os músculos são estruturas essenciais para que o corpo consiga se movimentar. Se você prestar atenção direitinho, os nossos ossos eles estão juntos, né? Os nossos músculos eles estão colados nos nossos ossos. Eles ajudam a dar flexibilidade à nossa locomoção, tá? Os músculos são responsáveis pelo movimento do corpo, por causa de sua capacidade de contrair e relaxar sem quebrar. Essa parte muscular, ela é essencial por isso. Se a gente só fosse composto de ossos, qualquer coisa, qualquer movimento iria se quebrar. Lembra da movimentação do robô? É basicamente isso. Sem as articulações, sem o sistema muscular, cada dobra que a gente fizesse, quebrariam os ossos. Então, a gente precisa desses músculos para garantir a flexibilidade, para a gente conseguir andar, para a gente conseguir se movimentar, tá? Estão diretamente ligados e são importantes, tanto um quanto o outro. Eles são flexíveis, claro. Quando eu falo de flexibilidade, eu falo exatamente dessa movimentação. Além da gente ter a capacidade de contração e relaxamento do músculo. Por exemplo, você que está aí, faz mais um movimento. Quando você aperta assim o seu bíceps, que é um exemplo de músculo, você aperta bastante, segura a tua mão e aperta. Vê como está durinho. Percebeu? Agora solta a tua mão. Vê como está mais relaxado. Os músculos, eles têm a capacidade de contrair e relaxar. Existem alguns movimentos, existem alguns músculos que são involuntários. A gente não consegue ter domínio sobre eles. Vamos entender um pouco mais para frente. Mas essa questão do músculo esquelético, por exemplo, essa parte
Essa parte, por exemplo, do braço, do bíceps, do tríceps, a gente tem movimentos voluntários. Professora, por que a senhora está dizendo que ele é voluntário? Porque eu consigo dominar. Você consegue contrair e relaxar. Mas existe um músculo, por exemplo, o músculo cardíaco. Você tem capacidade de contrair e relaxar o seu coração? Não, né? Ele funciona de forma involuntária. Vamos entender um pouco disso mais para frente. Então, a gente já percebeu que os músculos são flexíveis, também tem a capacidade de proteger os nossos órgãos. Quando a gente fala de sistema locomotor, a gente não pode esquecer de jeito nenhum do fator proteção. Tanto os ossos quanto os músculos têm a capacidade de proteger os nossos órgãos, tá? Os músculos constituem 40 a 50% do peso do corpo. Vejam como os músculos são pesados. Apesar de a gente ter muitos ossos, eles conseguem ser mais leves do que o nosso músculo, o nosso sistema muscular. Estranho, né? Você já parou para pensar? Se eu te perguntasse o que é mais pesado, osso ou músculo? Eu antes achava que os ossos eram mais pesados. Professora, eu também achava, mas por que a senhora está dizendo isso? Apesar da gente ter muitos ossos no nosso corpo, eles têm uma estrutura esponjosa, ou seja, apesar de termos vários, eles são leves, ao contrário dos nossos músculos, que são bem mais pesados, tá? Os tipos de músculo. A gente começa pelos estriados esqueléticos. São esses que têm movimentos voluntários, como eu mostrei para você há pouco, os bíceps, os tríceps. A gente tem o quadríceps também. São músculos voluntários que a gente tem a capacidade de controlar. Eu aqui, dando aula para você, consigo contrair e relaxar tranquilamente esses meus músculos. Quando eles são involuntários, não. Eles funcionam independente do meu querer, tá? Fácil, né? Muito fácil distinguir esses tipos de ossos. Eles têm contração voluntária, ou seja, dependem da vontade do ser humano. Por causa desses músculos é possível se movimentar. Eu decido se eu vou andar ou não. Eu decido se eu contraio o meu bíceps, o meu músculo aqui do meu braço ou não. Isso se chama movimento voluntário. Eu escolho. A gente também, tem os tendões. Esses tendões, eles têm a capacidade de fazer a ligação do osso com o músculo. Não esquece do tendão. Já ouviu falar, eita, eu tive um problema no tendão? Complicado, porque isso mexe diretamente com a sua movimentação, tá? A gente tem o músculo estriado cardíaco, músculo essencial, né? Miocárdio. A gente não tem domínio sobre ele. Se a gente pedir para ele parar, ele não para, ele vai continuar funcionando, independente da gente querer ou não, a não ser que chegue o nosso dia, né? Aí ele vai parar de vez, mas não temos a capacidade de controlar ele, tá? Então, é o músculo do coração. Ele acontece por contrações involuntárias, ou seja, o coração bate independente da vontade do ser humano. Faz esse exercício aí. Bota a mão no teu coração e pede para ele parar. Conseguiu? Porque o meu continua aqui batendo. Não vai conseguir, porque quando a gente fala de movimento involuntário, é porque a gente não tem domínio sobre ele. E a gente tem os músculos lisos, são os responsáveis por fazer o processo de digestão, por exemplo. Ele está localizado nessa área e faz com que aconteça o sistema digestório, é o que faz o nosso intestino funcionar e vários outros órgãos, tá? Importantíssimo. Ele também tem movimento involuntário. Eles estão presentes na parede dos órgãos, útero, bexiga, trato gastrointestinal, entre outros. Eu falo de movimento de sistema digestório porque é o que faz aquele processo, né, de digerir e colocar para fora o que não serve para a gente. Então, os músculos lisos também não funcionam a partir do nosso querer. Eles têm movimentos
involuntários. Não esquece disso. Os únicos que têm o movimento voluntário são os estriados esqueléticos, beleza? Quando a gente fala de estriados é porque tem estrias, tá? A gente tem alguns exemplos aqui, ó, o músculo do peitoral, a gente tem aqui, ó, os músculos abdominais, a gente tem a nossa famosa panturrilha, né? A gente chama de panturrilha. Aqui nós temos essa parte do ombro, são exemplos simples de músculos, tá? A gente tem aqui ó, o nosso bíceps, que eu fiz o exercício com você, né? Movimento voluntário, músculo estriado esquelético, nós temos domínio sobre ele. A gente tem o nosso quadríceps também. Os músculos, juntamente com os ossos e articulações, permitem a movimentação e a locomoção dos indivíduos. Isso ocorre porque os músculos contraem e também relaxam, de acordo com a nossa vontade. Isso mesmo. Só que tem um detalhe. Não esqueça que existem também músculos que possuem movimentos involuntários. Pensou em movimento voluntário, pensa nos músculos estriados esqueléticos. Pensa no teu bíceps, no teu tríceps, por exemplo, no quadríceps, que tem movimentos voluntários. Movimentos involuntários, coração, estriado, cardíaco, músculos cardíacos, né? A gente pode falar do miocárdio. E o sistema locomotor, que é a junção de tudo isso, né? É o que a gente movimenta desde o acordar até o dormir. Qualquer movimento que a gente faz, a gente está utilizando o nosso sistema locomotor. Eu tenho várias atividades, ó, a criança acordou, agora está na escola, está na praia. Se a gente observar a imagem, a gente consegue perceber que a cada movimento os nossos músculos, os nossos ossos, eles estão em perfeito funcionamento. Dificilmente, quando você tiver um problema nos ossos, você não terá nos músculos, tá? É mais fácil você ter nos músculos e não ter nos ossos. Mas, quando você tem normalmente, eita, fraturei um osso, quebrei, provavelmente você vai ter um problema muscular também, para você ver como eles estão em sintonia. Eu posso fazer vários exercícios, veja, eu fui do acordar até brincar no jardim. Tudo isso tem sistema locomotor envolvido. O que faz com que essas crianças consigam pular, consigam brincar. O que faz você levantar as mãos e abaixar. O que faz você sentar e levantar é o teu sistema locomotor. O sistema locomotor ele é responsável pela nossa locomoção, formado pelo esqueleto e pelos músculos. Esses dois sistemas atuam juntos. Não existe osso sem músculo. Como assim, professora? Eu não tenho como falar de locomoção sem usar ossos e músculos. Para que essa locomoção aconteça, eu preciso que esses dois sistemas caminhem unidos, tá? Se eu tiver problema em algum desses, possivelmente terei problemas na minha locomoção. Fácil demais, minha gente. Isso é fácil demais. Você já aprendeu essa aula? Agora, percebe na imagem quantos músculos e quantos ossos você consegue mexer ao fazer uma pequena corrida. A imagem aqui é clara, eu tenho os meus ossos e os meus músculos se movimentando de forma conjunta, né? Eu não tenho como mexer o meu osso sem mexer o meu músculo. E eu trouxe essa imagem para você perceber mesmo. Às vezes a gente não consegue associar. E eu trouxe essa imagem, vamos dizer assim, nua e crua, né? Eu tenho osso e músculo nessa imagem. Eu não consigo não mexer o meu osso sem que o meu músculo funcione também. Existem alguns problemas que afetam o sistema locomotor. Trouxe alguns básicos. Esse da primeira imagem, tenho certeza que alguns de vocês já fazem, né? Que é essa questão da postura. Quando você está mexendo muito no celular, com a cabeça baixa. Quando você está com a sua coluna muito curvada. Não, professora, mas eu não sinto dor. Agora,
mas futuramente você vai certamente adquirir algum tipo de doença. Então, a gente precisa ter alguns cuidados, precisamos ter algumas posturas para evitar esse tipo de doença. Aí a gente tem o desvio de postura, a gente tem a osteoporose. Essa osteoporose aqui tem a ver com cálcio, tá? Com alimentação. Quanto menos cálcio a gente consumir, maior a chance de a gente adquirir essa doença. A distensão muscular, que tem a ver com foi brincar, correu demais e o músculo não estava aquecido. Você pode adquirir uma distensão muscular. É aquela dorzinha que quando a gente inventa de correr sem se aquecer, vai, ai, eu acho que eu torci o pé. Não, isso tem a ver com distensão muscular. Os problemas que afetam o sistema esquelético e muscular causam impacto negativo na nossa vida. Dores e dificuldade para realizarmos as nossas atividades. Como eu já tinha dito para você, quando a gente tem problema muscular e nos ossos, a gente certamente fica prejudicado, né? E os cuidados são básicos: alimentação e prática de atividade. Quanto melhor a gente se alimentar e quanto mais a gente praticar atividades físicas coordenadas, certo? O nosso sistema locomotor agradece. E por último, claro, o nosso desafio. Eu quero que você responda para mim lá no aplicativo, lá no canal do Educa Recife, lá no YouTube, tá? Que tipo de músculo tem contração involuntária e é encontrado somente no coração? Músculo liso, músculo estriado cardíaco e músculo estriado esquelético. Por hoje, a gente vai ficar por aqui, mas eu conto com você na próxima aula, tá? Responde lá o desafio. A gente se encontra em breve. Tchau, tchau. Fiquem bem, fiquem em paz.